Manhã Diversa está de volta, agora são 11 horas e quase ali 20 minutos e é claro que para o programa ficar completo tem que ter resenha esportiva e tem que ter o meu parceiro Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia ao pessoal de casa. Estamos aqui para poder falar do título do Flamengo. O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil, venceu o Corinthians ontem nos pênaltis e agora é festa para os torcedores do Flamengo. Por falar em festa, Gabriel, quero o grito da torcida. Dá pra gente ouvir? Tá um pouquinho baixo aqui. Mas a gente sabe como foi, né, Gabriel? A gente sabe como é que foi. Vamos conferir então como é que foi o jogo ontem. A vitória do Flamengo nos pênaltis e o título da Copa do Brasil para os rubro-negros. O Flamengo começou a partida com apetite e já aos 6 minutos, o gol que não saiu na partida de ida, enfim, saiu. De Arrascaeta para Everton Ribeiro, para Pedro, 1-0. Torcida em êxtase. Aos 17, Pedro levou perigo mais uma vez ao gol de Cássio. Aos 32, mais uma linda jogada. Davi Luiz recupera, dá para Everton Ribeiro, que acha Pedro, Gabigol na trave e Arrascaeta para o fundo das redes. Mas não valeu. O árbitro marcou impedimento ajustadíssimo de Gabriel. No fim do primeiro tempo, enfim, Corinthians chegou e deu a tônica do que seria o segundo tempo. Aos 13, Roger Guedes inacreditavelmente perdeu uma chance debaixo da trave em posição legal. O Flamengo até respondeu com Everton Ribeiro, mas o Bandeirinha anulou mais uma vez. Depois disso, só deu Corinthians. Até que aos 36 minutos, Vital cruzou, Fábio Santos desviou e Giuliano colocou no fundo das redes. Tudo igual e decisão nos pênaltis. Na sexta cobrança, já nas alternadas, Vital pegou embaixo da bola e isolou. A chance do título ficou para Rodinei. Nos altos e baixos do futebol, o lateral direito colocou de um lado, Cássio foi para o outro. Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. E se tinha alguém que merecia fazer o gol que deu o título pro Flamengo, essa pessoa era o Rodinei. 7 anos de Flamengo, 7 anos de casa e agora, entre altos e baixos, sai como um grande vitorioso do título do Flamengo. É isso, Gabriel. E assim, aquela vitória com V maiúsculo, um jogo emocionante, com direito a gols anulados, né? Disputa de pênalti. Então, assim, sem dar margem para qualquer dúvida, né? De que foi um título muito merecido. Vamos comentar um pouquinho do jogo? Enquanto a gente está vendo os melhores momentos, a gente vai ver que o Flamengo começou a partida melhor do que o Corinthians, começou com tudo e não à toa foi premiado com um gol do Pedro aos 6 minutos da partida. Queria uma tranquilidade para o Flamengo fazer o jogo dele. Aos 17, o Pedro teve mais uma chance de fazer o gol. Foi quase. E a gente está vendo que só o Flamengo jogou. Aos 32 teve mais um gol anulado do Flamengo. Mas no finalzinho do jogo, o Corinthians cresceu. E essa foi a tônica da partida no segundo tempo. Porque deu moral para o Corinthians e o Corinthians começou a jogar melhor. Até que conseguiu o gol aos 32 minutos. Uma jogada bonita também. O Matheus Vital corta ali para o meio, Fábio Santos desvia. E o Giuliano coloca no fundo das redes. E naquele momento o Corinthians era melhor do que o Flamengo e poderia até ter saído com a vitória, ter resolvido ali nos 90 minutos. Não foi um dia que o Flamengo foi brilhante. A gente também entende, final é um jogo atípico, é um jogo mais nervoso. Então, o Corinthians foi melhor no segundo tempo, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Quando foi para os pênaltis, eu até pensei assim, o Corinthians vai levar vantagem, porque ele tinha acabado de fazer um gol. E outro detalhe, o Flamengo o Dorival tinha tirado o Arrascaeta, porque ele tem um problema no pubis, dificilmente ele está aguentando os 90 minutos, quer ter uma preocupação para a final da Libertadores, daqui a 10 dias. O Vidal também não está aguentando uma partida inteira, que era outro batedor de pênalti. O Pedro já tinha saído porque estava com um problema na barriga. O Thiago Maia também já tinha saído. Então a gente viu um Flamengo desconfigurado. E a gente sempre fala que o Flamengo tem um elenco brilhante, e tem.
Mas ontem, sem o Varela, sem o Pulgar, que são jogadores que não foram inscritos para a Copa do Brasil, por eles terem chegado depois, o Flamengo terminou o segundo tempo, o jogo, com Davi Luiz de volante, Vitor Hugo no meio, foi perdendo os jogadores principais, como Arrascaeta, Pedro. Então, quando foi para a decisão, a gente está falando de Vidal, que é um jogador muito experiente para poder bater pênalti. A gente está falando do Pedro, que é o centroavante do Flamengo, que é outro batedor de pênalti. Estamos falando de Arrascaeta. Então, tanto que Léo Pereira foi um dos escolhidos para bater o pênalti, o Rodinei foi outro escolhido para bater pênalti. Quando foi para a decisão, então, eu falei, eu acho que o Flamengo não vai conseguir sair com o título, porque está bastante desconfigurado. E o psicológico também conta, estava mais a favor do Corinthians por ter feito o gol e ter levado a decisão para os pênaltis com moral. O que você achou naquele momento ali, Barra? Você pontuou muito bem, Gabriel. O Flamengo, ele realmente foi para os pênaltis sem grandes batedores, né? Fora aquela pressão e o cansaço de realmente estar disputando os principais campeonatos. Então, assim, o time também fica cansado, né? É inevitável. A gente tem que considerar isso. E como você falou, eu acho que ficou muito bem dividido, né? Um primeiro tempo com o Flamengo superior e que até mesmo os gols que foram anulados ditam o ritmo do jogo porque bota pressão no time adversário. Já no segundo tempo, o Corinthians também conseguiu colocar ali, né, o famoso "a que veio" e mostrou ali que estava realmente muito bem dividido. E aí, com esse 1-1 e os outros gols, obviamente, anulados, a gente foi para os pênaltis, né? E o Flamengo conseguiu, então, sem seus grandes batedores e com esse desgaste de estar disputando grandes competições, conquistar e ser agora o tetracampeão. O Flamengo não tinha os batedores, mas tinha um 13º jogador a mais, que foram os torcedores. A festa que a torcida do Flamengo fez ontem foi belíssima, foi muito bonita. E é o diferencial do É o Flamengo. diferencial, a torcida empurrando os jogadores, então fez toda a diferença. Não tinha esses jogadores, mas tinha um torcedor que com certeza fez a diferença. Vamos falar um pouquinho dos torcedores, porque lamentavelmente, antes do início do jogo, teve tentativas de invasões dos torcedores do Flamengo e também dos torcedores do Corinthians pela área da imprensa. Então, só poder deixar registrado aqui, porque lamentavelmente, muito gás lacrimogênio, muitas famílias, crianças, mulheres, teve que passar por isso. E que é o que eu sempre falo, Gabriel, é quem usa o futebol como pretexto, porque isso não é quem aprecia o futebol. Quem aprecia o futebol está preocupado com a análise técnica, quer ver o time em campo, né? E não atrapalhar o evento. Então, assim, não faz sentido. Vamos voltar pro jogo, porque foi um jogaço. Merece. É melhor que a gente falar do que essas invasões. E a apresentadora chegou aqui com voz, né? Conforme prometido ontem, com a minha parceira Mari. Eu falei, Mari, não sei se eu vou chegar inteira, mas cheguei, tô aqui com voz. E assim, coração era o famoso teste para cardíaco, mas eu passei no teste, Gabriel. Já que você tá com voz, se não é sofrido, não é Flamengo? Não, tem que ser emocionante, o famoso com raça, né? É óbvio, quando eu vi que ia pros pênaltis, eu falei, meu Deus, pra quê? Por que não decidiu antes? Mas sem dúvida, a vitória depois dos pênaltis, ela vem com um gostinho muito diferente e o sabor é ainda mais especial, Gabriel. Ô, Bárbara, e vamos fazer um Pix aí, pedir pra CBF fazer o Pix pro Flamengo, porque é mais 60 milhões na conta do Flamengo, que já tem muito dinheiro, por sinal. E tá fazendo mais por 60 merecer, milhões, né? faz por merecer. Então faz o Pix CBF e o Corinthians com vice colocado ficou com 25 milhões, que também é uma quantia absurda, né? Muito dinheiro. Eu acho que é uma cultura que a gente até, assim, uma cultura ruim do nosso país. A gente esquece, né, que o segundo colocado tem muito mérito. Olha quantos times, né, ficaram para trás. Ali eles conseguiram mostrar também o porquê que eles estavam ali nessa disputa. Então, sim, Corinthians também tem que, né, receber os parabéns como segundo colocado da Copa do Brasil e, obviamente, o Flamengo como tetracampeão. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, porque o Corinthians, com vice colocado na Copa do Brasil, não tem vaga ainda na Libertadores. E está brigando no Brasileiro, está em quinto lugar. Com o título do Flamengo, o Flamengo abriu mais uma vaga direta. Hoje o Corinthians, está entre os 5 colocados que estaria na vaga direta para a Libertadores, mas precisa confirmar, já que não conseguiu o título da Copa do Brasil. O Flamengo ainda tem mais uma chance de ter mais um título e abrir mais uma vaga que seria para o 6º colocado. Então, o Flamengo na Libertadores pode virar G6. É muito time brasileiro na Libertadores, né? Muito time, agora tem que ficar de olho no brasileiro. E hoje tem jogo, não tem? Não tem mais um paulista aí? Hoje tem mais jogo, hoje tem São Paulo contra Coritiba pelo jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. A gente tem arte aqui para poder confirmar. São Paulo contra Coritiba, às 8 horas da noite, no Morumbi. Então, São Paulo, que está em 12º colocado, contra o 15º. Vamos colocar a classificação aqui, só para entender a importância desse jogo. Porque o São Paulo, ele foi vice da Sul-Americana. Também não tem vaga na Libertadores. Então, também está brigando pela vaga na Libertadores. E com o Flamengo possivelmente o Flamengo sendo campeão da Libertadores ou o Atlético Paranaense, a gente pode virar G8 e talvez G9. Vai abrindo vaga. Vai abrindo vaga. E o São Paulo ali em 11º lugar,
tem a chance de conseguir uma vaguinha, nem que seja para pré-Libertadores. Então, para poder garantir essa fase, precisa de vencer o Coritiba, que está lá embaixo, 15º colocado. Não dá para perder a chance mais, né? Como a gente falou, com essa questão aí da Copa do Brasil, vai vagar mais ali no Brasileiro, mas se perder a oportunidade, não adianta ter vaga, né? Porque não vai conquistar. Vamos mudar de assunto? Você sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Tá quase já, não tá? Já tá batendo na porta, Gabriel. Hoje é dia 20 de outubro. A Copa do Brasil começa dia 20 de novembro, então falta Copa do Mundo já tá quase aí um mês. Um mês. E nada melhor do que a gente começar essa contagem regressiva de um mês falando da atual campeã do mundo, a França, que está no grupo D. Então a gente fez um resumo aqui sobre o que espera a França na Copa do Mundo. O Grupo D tem a atual campeã mundial e uma das favoritas ao título. Estamos falando, claro, da França, de Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba e tantos outros craques. Apesar disso, os franceses não vão chegar ao Mundial da França. A Dinamarca foi a primeira da Europa a confirmar uma vaga no Mundial do Catar, junto com a Alemanha, ainda em outubro de 2021, ao Lidl. Segundo o jornal The Guardian, ao menos 6.500 trabalhadores imigrantes. Em contrapartida à Dinamarca, a Austrália foi apenas a penúltima a garantir uma vaga na Copa do Mundo. O acesso veio após eliminar um sul-americano, o Peru, por 5-4 nos pênaltis. Passada a emoção, em um grupo que tem França e Dinamarca, dificilmente vai alcançar voos mais altos. Fechando o grupo, a Tunísia chega à 6ª Copa do Mundo, a 2ª consecutiva, rodeada de novidades. A começar pelos jogadores. O treinador Kadri tem convocado apenas jogadores que atuam no Oriente Médio e não na Europa. A tática foi um sucesso, já que a Tunísia chegou até a final da Copa Árabe 2021, perdendo na final para a Argélia, por 2-0 na prorrogação. A defesa é o que dá a solidez para as vitórias. Não foi vazada em 22 das 47 partidas que disputou desde 2019. Chegamos ao grupo E, o grupo da morte, com Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica. Destaques não vão faltar. Até a próxima semana. E, Gabriel, dessa equipe francesa, quem é que vai ficar de fora? Já tem um desfalque aí, um desfalque que vai fazer falta, que é o volante Kanté do Chelsea, está fora da Copa do Mundo, então com certeza vai fazer muita falta. Nossa, aí. Que Um dos melhores volantes do Brasil. Do Brasil não, do mundo. Então não ter esse jogador desse nível na Copa do Mundo é ruim, não só para a França, mas para todos os amantes de futebol, né? Sim, nossa, e imagina o peso para ele, né? É aquele evento que você espera poder competir, fazer bonito, e aí quando chega... Principal evento do mundo. Principal evento do mundo, uma pena. Até segunda-feira, então, com mais resenha esportiva. Fim de semana a gente vai atualizar com a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Então é isso, Gabriel. E para os flamenguistas que estão aí no nosso Manhã Diversa, saudações rubro-negras. Saudações e parabéns. E parabéns, com certeza. Próximo bloco a gente segue também com mais informação. Tem Bora Rangar, então é só o tempo de um cafezinho e a gente volta já.